Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 25 de junho de 2012. Estamos juntos há 134 dias lendo a Bíblia e hoje leremos Atos capítulo 21. Estamos no finalzinho da terceira viagem missionária. Paulo já deixou Éfeso, já passou pela Macedônia recolhendo as ofertas, de lá escreveu segundo aos Coríntios, chegou a Corinto, de lá escreveu aos Romanos, partiu para Jerusalém para levar a oferta, acompanhado de uma comitiva, estacionou em Mileto, que é perto de Éfeso, porque o seu navio parou ali. De lá, ele mandou chamar os presbíteros, esse é o assunto do capítulo 20, e disse a eles que estava a caminho de Jerusalém e que sabia, porque o Espírito Santo lhe assegurava, que lá encontraria cadeias e tribulações. Mas exortou os presbíteros a permanecerem fiéis e a cuidarem da igreja, em especial velando pela sã doutrina. Partiu de lá, de Mileto, e então seguiu por outros lugares cujos nomes estão registrados aqui e fazem parte do desenho daquele mapa que você recebeu no último sábado. Cós, Rhodes, Pátara, Chipre, Tiro. E agora lá em Tiro, que já é bem próximo de Jerusalém, a viagem já está quase terminando, Paulo recebe uma nova advertência dos discípulos que lá estão e que, movidos pelo Espírito Santo, lhe recomendam, lhe avisam, lhe advertem, dizendo: Paulo, você vai enfrentar tribulações em Jerusalém. Uma segunda, portanto, menção aqui à dificuldade que espera Paulo em Jerusalém. Paulo sabe disso, mas prossegue viagem. Ele passa de Tiro para Ptolemaida e chega a Cesareia, onde vai ficar hospedado na casa de Filipe, o evangelista, o diácono, aquele que pregou ao eunuco etíope, lá nos capítulos iniciais de Atos. E então, lá, Lucas está junto no grupo aqui. Nós sabemos disso no verso 7, é dito: quanto a nós, e Lucas, portanto, faz parte da comitiva. Verso 17, tendo nós chegado a Jerusalém, ou seja, Lucas está aqui. Lá em Cesareia, o profeta Ágabo, que também já é nosso conhecido, porque ele havia predito fome em Jerusalém antes no livro de Atos, amarra mãos e pés com um cinto e avisa Paulo de que Paulo também seria aprisionado em Jerusalém. São portanto, três menções a esse aprisionamento. Capítulo 20, verso 23, lá em Mileto, Paulo diz aos presbíteros de Éfeso que sabe que vai ser aprisionado. Capítulo 21, verso 4, lá em Tiro, os discípulos, movidos pelo Espírito, falam a Paulo que ele vai ter problemas. Capítulo 21, verso 11, profeta Ágabo, lá em Cesareia, também adverte Paulo. No entanto, Paulo está irredutível. Ele está pronto a sofrer, pronto a ir para Jerusalém para fazer a vontade de Deus. Quem foi que escreveu isso? Foi Lucas. E você conhece a história de alguém que já falou de outra pessoa que estava pronta a ir a Jerusalém, que manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém para morrer? Nosso Senhor Jesus Cristo. Em qual evangelho isso é contado? No evangelho de Lucas, o mesmo autor do livro de Atos, que agora narra sobre Paulo indo a Jerusalém, ainda que saiba que cadeias e tribulações o esperam ali. Isso não é mera coincidência não, irmãos. E então Paulo vai para Jerusalém. Há alguns cuidados que precisam ser tomados, porque Jerusalém é o quartel-general dos judeus. Judeus zelosos da tradição judaica e que escutam muitos rumores de Paulo, que prega para não-judeus, ensina não-judeus que não precisam, para se tornarem cristãos, se transformarem em judeus também. Um gentio que se torna cristão não precisa se circuncidar, não precisa observar a lei de dieta, não precisa observar o calendário religioso de Israel. Isso vale para o gentio, mas a fofoca sobre Paulo é tal que alguns caluniosamente afirmam que Paulo está ensinando que o judeu também não precisa cuidar dessas coisas. Então, algumas providências são tomadas por Paulo aqui para que ele, de fato, se proteja dos judeus que o caluniam. Ele vai para Jerusalém, diz o verso 15 do capítulo 21, e ele vai na companhia de um homem chamado Mnason, natural de Chipre, com quem ele se hospedaria lá em Jerusalém. Por que ele se hospedaria na casa de um não-judeu? Porque há outros não-judeus com ele que o acompanham na comitiva. Lucas está no time, veja o verso 17, tendo nós chegado.
A gente sabe que Lucas não era judeu, e esse povo ia levar a oferta dos não-judeus para os judeus. Se o judeu não pode receber um não-judeu na casa dele, e Paulo não quer forçar a barra para quebrar isso que já havia caído, mas que muita gente em Jerusalém ainda não havia compreendido este recado, Paulo vai ficar hospedado na casa de um gentio para evitar problemas. Ele chega em Jerusalém e vai ser recebido pela igreja e encontra-se com Tiago, o irmão de Jesus, autor da carta de Tiago, presidente do concílio de Jerusalém, aquele irmão que havia obtido grande proeminência na igreja. Ele é agora a autoridade que vem acolher Paulo. Não sabemos do paradeiro dos demais discípulos nesta época. E também não ficamos sabendo aqui o que foi feito da oferta. A gente sabe das cartas de Paulo que ele está levando a oferta em dinheiro, mas Lucas não menciona isso. Existe uma razão bastante plausível para o fato de Lucas deliberadamente ter omitido a coleta. Todo judeu pagava um imposto para o templo. E esse imposto até os romanos respeitavam. Houve um governador que tentou pôr as mãos nesse dinheiro e prestou contas para o imperador. E no mundo inteiro, todo mundo que fosse judeu pagava imposto para o templo. Paulo estava pregando para os gentios sobre o Messias dos judeus. Esses gentios se transformavam em cristãos, mas não necessariamente judeus. E agora Paulo está recolhendo a oferta desse pessoal para levar para Jerusalém. Nesse mundo cheio de confusão e de suscetibilidades, alguém poderia dizer: Paulo inventou um segundo tipo de imposto usando o templo como pretexto, está pegando dinheiro de gentio em nome do templo de Jerusalém. Como Lucas está escrevendo isso? Como alguém que já sabe que Paulo ia ser aprisionado em Jerusalém. Como alguém que já sabe, porque ele escreveu até o capítulo 28, que Paulo seria preso e levado para Roma e estaria aguardando julgamento. Lucas não quis dar munição extra para os acusadores de Paulo. Vai que o livro de Atos caísse em mãos erradas e alguém pudesse dizer assim: tá vendo? Paulo está cobrando imposto indevidamente. Então Lucas, numa atitude deliberada, não menciona a oferta. Mas foi nesse momento aqui que ela aconteceu. Paulo trouxe a oferta a Jerusalém e neste contexto aqui deve ter trazido o dinheiro e depositado aos pés de Tiago ali para consagrar a oferta dos gentios para os cristãos judeus. Não foi tratado desse assunto para que ninguém tivesse mais munição contra Paulo. E aí todo mundo fica preocupado. Paulo, aqui a conversa a seu respeito não é das melhores não. Andam dizendo que você não está nem aí com a lei de Moisés. Então vamos fazer o seguinte: cumpra um sacrifício, um voto de nazireado ao lado de outros homens que estão aqui e mostre que você de fato respeita a lei dos judeus. E Paulo atende a esse convite, a essa sugestão que recebeu, para deixar claro que ele é um judeu e que ele se preocupa com as tradições de Israel e ele as valoriza, embora ele entenda que nenhum não-judeu devesse se submeter obrigatoriamente a essa tradição. Estávamos próximos do dia de Pentecostes. Veja lá no capítulo 20, verso 16, Paulo nem quis se demorar muito em Mileto porque ele queria chegar em Jerusalém antes de Pentecostes. E se você faz as contas do tempo de viagem, parece que de fato Pentecostes se aproximava. Você que se lembra de Atos 2, do dia de Pentecostes, do derramamento do Espírito, sabe. Vinha judeu do mundo inteiro para Jerusalém no dia de Pentecostes. E vieram também algumas pessoas da Ásia. Capítulo 20, verso 27. Judeus vieram da Ásia. Ásia, Éfeso. Judeu que deu problema para Paulo em Éfeso. Lembra do capítulo 19? São os problemáticos. Capítulo 19, verso 9 mostra que algumas pessoas ali começaram a se mostrar empedernidas e descrentes, começaram a falar mal do caminho e deram problema para Paulo. Capítulo 20 de Atos, verso 19, nós também lemos que judeus na Ásia fizeram com que Paulo tivesse grandes lágrimas e provações porque armaram ciladas para ele. Segundo aos Coríntios capítulo 1, Paulo diz que chegou a desesperar da própria morte, pois esses camaradas de Éfeso são judeus, são descrentes no Messias e agora por causa de Pentecostes estão em Jerusalém.
e encontram Paulo ali, e encontram também Trófimo, que é efésio, um não-judeu que eles conhecem da cidade de Éfeso. E aí falam assim, agora nós temos o prato cheio aqui para pegar Paulo. Paulo está introduzindo um não-judeu nas dependências do templo. Havia a parte central do templo, que só os judeus poderiam entrar, homens. Havia então um pátio dos judeus. Um pouquinho à frente havia o pátio das mulheres. Mulheres judias poderiam entrar. Havia um espaço com uma muretinha chamada soreg, que demarcava até onde os não-judeus poderiam vir. E depois você tinha o pátio dos gentios. Essa muretinha tinha inclusive um aviso dizendo assim, se você não é judeu, não ultrapasse esta mureta. Até mesmo os romanos reconheciam o direito dos judeus de impor pena de morte a um gentio que ultrapassasse o soreg. E então o que os judeus da Ásia, vendo Paulo com Trófimo ali, imaginaram? A gente viu Paulo com alguns homens ali no templo, acho que Trófimo estava junto. Então eles acusaram Paulo de ter introduzido um não-judeu no templo. Então agitaram a cidade. Logo todo mundo agarrou Paulo e levou Paulo para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Por que levaram Paulo para fora do templo? Porque matar alguém lá dentro tornava o templo impuro. Que coisa, né? Matar fora pode, matar dentro não. E depois foram fechadas as portas do templo, diz o verso 30. Por quê? Para que não ocorresse nenhum tipo de contaminação do templo. E agora está todo mundo ali, naquela muvuca, esperando para colocar finalmente as mãos em Paulo, incitados pelos judeus que vieram da Ásia, que já estavam dando dor de cabeça para Paulo há muito tempo. E aí então, o comandante das tropas da cidade de Jerusalém tem condição de perceber isso logo por quê? Porque estrategicamente, do lado do templo, havia a fortaleza Antônia, um posto de guarnição militar, do qual se poderia ter uma visão privilegiada do que acontecia no templo e o deslocamento das tropas poderia ser muito rápido. E foi o que aconteceu. Rapidamente as tropas da cidade chegaram lá e seguraram Paulo e impediram que a multidão o machucasse excessivamente. E então Paulo estava sendo recolhido à fortaleza, diz o verso 37. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Todo mundo queria pôr a mão em Paulo. Mas por quê? As acusações dos judeus eram confusas. Diz o verso 34 que uns gritavam de um jeito, outros de outro, e o comandante nem podia saber direito do que Paulo estava sendo acusado. Mas então Paulo mostra que é um cidadão romano. Paulo mostra, inclusive, que tem o direito de falar, e fala que não é uma pessoa, um cara problemático que já tinha passado por Jerusalém ali algum tempo antes, um egípcio, e explica ao comandante que ele não era aquele homem e pede a permissão para discursar aos companheiros hebreus, aos judeus que estavam ali no templo. Paulo quer novamente se explicar e dar o seu testemunho. Ele vai dar o seu testemunho no capítulo 22, mas sobre isso a gente conversa amanhã, se Deus quiser. Até aqui, a grande lição que nos vem deste capítulo é que Paulo está disposto a sofrer pelo Evangelho, sabendo que vai sofrer, mas ele quer cumprir a vontade de Deus. Ele está muito preocupado em não colocar tropeço a ninguém. Ele se submete à tradição dos judeus para mostrar que é amigo do seu povo, para não causar problemas. Paulo de fato cumpre o propósito de não pôr tropeço a ninguém. Lucas é prudente aqui em não incriminar o seu amado irmão e amigo, o apóstolo Paulo. E todas essas lições nos mostram que é necessário encarar com coragem os desafios da vida cristã, mas também é conveniente que sejamos prudentes, que sejamos cautelosos, para não criar confusão desnecessária. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, lendo o capítulo 22. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo que pudemos conhecer da vida de Paulo hoje e pedimos que o Senhor nos ajude a imitar o seu exemplo, de sofrer com firmeza, com resignação, se esse for o teu plano para nós, e de agirmos com sabedoria e com prudência, tomando o propósito de não colocar tropeço a ninguém
e de também não sermos ingênuos num mundo que é hostil ao Evangelho. Ajuda-nos a imitar Paulo e Lucas nestes propósitos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.